Deus que os homens não terão condições de se contrapor, eles não terão condições de abrir a boca e de se nos opor, porque essa palavra é uma palavra revelada de Deus, mas é para aqueles que têm a comunhão com Deus, porque se você e eu, nós estamos na presença do Senhor, nós buscamos os nossos momentos de adoração a Deus, aonde nós buscamos o momento em que nós vamos ficar a sós com Deus. Tem esse momento especial, e esse momento é um momento onde nós buscamos o conhecimento de Deus dentro das Escrituras Sagradas, porque é dentro das Escrituras Sagradas que você e eu, nós vamos encontrar sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. O apóstolo Tiago, ele fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vos dará e não vos lançará em rosto. Que quer dizer que você e eu, nós, qualquer pessoa que adentrar na presença de Deus e pedir sabedoria para Deus, Deus vai dar. Agora, muito mais ainda, vai estar revestido de sabedoria aqueles que meditam na palavra de Deus, aqueles que observam os estatutos do Senhor, aqueles que entendem através do Espírito Santo o que a palavra está dizendo, porque qualquer pessoa pode pegar as Escrituras, interpretar o texto e querer falar aquilo que ele quiser. Está dizendo isso aqui. Só que tem palavras que vêm reveladas, que um dos grandes pregadores da palavra do Senhor da Coreia, chamado Dr. Byung-Chul, ele fala que a meditação é um momento onde você se recolhe, você está ali meditando na palavra, você está procurando saber o entendimento que aquela palavra está dando para você. E essa palavra, ela traz uma palavra rema, que é uma revelação de Deus. Dentro da palavra de Deus, Ele revela essa palavra dele para nós. Já viu aquela passagem onde Jesus Cristo tinha ressuscitado e ele encontrou dois homens no caminho de Emaús? E aí ele se juntou àqueles homens e começou a conversar, e os homens falaram assim: mas você é estrangeiro na cidade? Você não está sabendo o que aconteceu com o justo, com Jesus Cristo, um homem que só fazia o bem, que foi morto, crucificado por esses dias? Você é estrangeiro? Aí Jesus fala para ele: ó homens de duro entendimento, e começa a pregar o evangelho para ele desde Gênesis. Não convinha que o Filho do Homem padecesse todas as coisas? E aí a palavra fala para nós que Jesus Cristo vai no caminho mostrando para ele as etapas dos acontecimentos que cumpriu-se na vida de Jesus Cristo, que estava escrito desde quando Moisés foi usado por Deus para escrever a respeito de um profeta que Deus levantaria no meio da nação de Israel. E a palavra do Senhor fala para nós que depois dessa conversa, abriu-se-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras de Deus. E a hora que eles olharam procurando aquele homem que trouxe a eles aquela revelação daquela palavra, Jesus já não estava lá, porque Jesus já tinha recebido um corpo glorificado, Jesus já tinha sido ressuscitado, Jesus já estava fazendo coisas que os homens não compreendem. Só se Deus abrir o nosso entendimento, irmão, para essa palavra ser tão fiel na nossa vida. Nos dias atuais, os homens sábios que têm a sabedoria natural, têm a ciência, porque tem a ciência, essa que você e eu, nós buscamos de entendimento das coisas, estudamos para isso. Uma pessoa, por exemplo, que é advogada, tem a ciência da advocacia, mas a sabedoria, ela é adquirida através do Espírito de Deus. O homem hoje, ele tem um entendimento da ciência que aquilo que está declarado nas Escrituras Sagradas não é o correto. Você e eu, nós já estamos vendo por aí. O que está declarado nas Escrituras Sagradas, para o homem que tem a ciência no seu entendimento, ela já é ultrapassada. Até um líder religioso e mundial, ele falou que a Bíblia já é uma escritura que está muito ultrapassada. Já até se cogitou mudar as escrituras. Agora, o entendimento deles é que
na sua visão, na minha visão, no comportamento de que o que Deus falou para a humanidade é o correto, para eles é errado. Então as Escrituras traz para nós uma capacidade aqui. O que é real e correto, o que é sensato, porque Deus abriu o nosso entendimento para isso. Nós somos perseguidos, irmãos, justamente por não compactuar com as coisas que o homem, para ele, é natural. É porque isso não está ainda entendido na mente e no espírito dessas pessoas, porque a palavra não foi revelada a essas pessoas. É por isso que as coisas muitas vezes ficam complicadas. O salmista Davi, ele fala para nós que um abismo chama outro abismo. Quer dizer que alguma coisa que você e eu nós praticamos que é errado, vai convidar outras coisas também erradas para que nós venhamos cair no pecado, no engano e no erro. O que Jesus Cristo ele fala para nós aqui é que nós iríamos estar no meio, aonde nós estivermos, Deus vai nos colocar boca e sabedoria. Que tipo de boca e sabedoria é essa? De arrogância? De soberba? De altivez? Não, de forma nenhuma. Uma boca compreensiva, uma boca que tem uma palavra de poder, uma boca que tem uma palavra de respeito, uma boca que tem uma palavra que levanta aquele que estava prostrado, aquele que estava caído, uma boca com a sabedoria que vem de Deus, que quando você e eu nós abrirmos essa boca, essa palavra vai sair e vai operar milagres na vida das pessoas, e elas vão ficar com a mão na boca, como se, meu Deus, que palavra foi essa que eu tive? Porque são impactos, irmãos, e a palavra que Deus me tem permitido falar é a palavra que o Senhor Deus é glorificado nisso, porque há uma revelação dessa palavra, há algo que Deus ilumina no coração do homem. Quando Deus me chamou para estar na presença dele mesmo, por exemplo, Deus usou uma pessoa que nem cristão era. No meio de todo mundo, ele falou: mas você sabe o que precisa fazer para ser salvo? Eu falei: não, o que precisa fazer para ser salvo? Ele falou assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Uma palavra, irmão, essa palavra veio e revelou minha vida. Irmão, eu cheguei em casa e eu desorientei para achar essa palavra, porque ele só falou essa palavra. Eu falei: onde é que está a palavra? Não sei que está dentro da Bíblia. E eu peguei de Gênesis e eu fui parar lá no livro de Salmo. Pensa no mistério que Deus fez na minha vida, irmão, a partir desse momento. Se eu estou vivo aqui foi por causa dessa palavra que veio, e Deus resgatou a minha vida de dentro das profundezas do inferno. Hoje eu tomo a minha vida como despojo. Você sabe o que é tomar a vida como despojo? Você e eu, quando nós somos tomados como despojo, é como se assim, nós estivéssemos no campo de batalha, nós morremos lá, e nós ressuscitamos. A minha vida já não é minha, ela é um despojo, é um presente. Eu estou aqui por causa desse presente de Deus. Eu estou aqui porque a palavra de Deus revelou-se dentro do meu coração. Merecedor? Não, não somos. Ninguém é merecedor. Mas o apóstolo Paulo mesmo fala assim: olha, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui o pregador estava falando aqui, as escrituras, no tempo do princípio das dores vai acontecer isso. Você e eu, nós vamos estar muitas vezes levados em certos lugares, que Deus vai dar uma boca de sabedoria para nós, a qual os homens não poderão resistir. Eles vão tentar contrapor e não vai achar uma resposta sábia, ponderada, uma palavra com sabedoria, porque não tem neles. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai derramar uma porção dessa unção, dessa palavra. O próprio Jesus Cristo vai falar assim: olha, não fique preocupado, que quando você estiver na presença de reis e de governadores, com o que vocês vão falar, é o Pai que está em vós é que vai falar. Então, irmão, o próprio Deus vai tomar a nossa vida e vai falar para os homens, através de nossa boca, porque o Espírito Santo, ele é o que nos capacita a lembrar das palavras. Está escrito na própria palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de João, quando Jesus fala assim: eu vou para o Pai, eu vou rogar a Ele, Ele vai enviar outro Consolador, vai ficar convosco até a consumação dos séculos, eu não vos deixarei órfãos. E esse Consolador, esse Espírito de verdade, Ele vai os levar a toda a verdade, Ele vai revelar para vocês a toda a verdade, Ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu tenho dito. Mas como é que eu vou adquirir esse conhecimento? É lendo a palavra de Deus, versículo
né? Um livro, um capítulo. Hoje eu escutei uma pessoa falar, um satanista, todo mundo conhece ele aí na mídia social. Ele parece que ele era cristão e deixou, e agora adorando aos demônios e tal, aquela coisa terrível. E tentando falar que a Bíblia não tem nenhum princípio filosófico que pode dar entendimento para o homem. Eu pensei comigo assim, falei, a palavra de Deus não está revelada em ti. Se ele era cristão, ele nunca foi convertido, porque quem é convertido jamais vai falar anátema a Jesus Cristo, porque não vai falar, e ninguém vai chamar Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então não vai ser não foi convertido, porque se ele está falando contra a própria palavra de Deus, é porque a palavra de Deus não foi revelada para ele lá. Porque a palavra de Deus, quando ela é revelada no seu e no meu coração, jamais, irmão, você vai deixar ela para trás como se fosse alguma coisa que não tem valia nenhuma, como que há alguma coisa que não tem que ser temida, que não tem que ser respeitada, que não tem que haver tremor diante dessa palavra. Por isso que de vez em quando a gente fica assim observando as pessoas, e nós temos que vigiar as palavras que a gente fala, porque se você e eu, nós temos o espírito profético de Jesus Cristo, o que você falar, você pode ter certeza que vai causar um rebuliço no mundo espiritual. Você não tem noção como que é esse negócio. Então, por isso que você não deve, por exemplo, quando você e eu, nós estivermos irados com alguém, nós não devemos orar pedindo para Deus quebrar, arrebentar com tudo. Não, nós temos que orar, pedir para Deus fazer a justiça dele, porque a justiça de Deus é superior ao nosso entendimento. A justiça de Deus é totalmente invertida daquilo que nós entendemos por justiça. Porque, por exemplo, se alguém nos afronta e nos persegue, nós queremos que aquela pessoa saia logo do nosso caminho, não é verdade? É assim que é o pensamento do ser humano natural. Mas quando você e eu, nós nos tornamos espirituais, nós pedimos para Deus graça para resistir, e nós vamos liberando uma palavra, como que se fosse assim um remédio para aquela pessoa, uma palavra profética. E quando você e eu, por isso que nós temos que meditar na palavra e guardar essa palavra dentro da nossa mente, porque quando essa palavra estiver dentro da nossa mente, o Espírito Santo nos vai fazer lembrar uma palavra que vai entrar naquele local, naquele momento, naquela hora, como resposta. Essa é a boca de sabedoria que Jesus Cristo vai dar para nós, porque nosso coração está cheio de quê, irmão? Está cheio das Escrituras Sagradas, está cheio das informações que o Espírito Santo conhece muito bem, só que ele vai fazer nos lembrar daquilo que nós já memorizamos, daquilo que nós guardamos no nosso coração, das Escrituras que nós guardamos. Você e eu, nós sabemos muitas vezes o Salmo 23, tem pessoas que sabem o Salmo 91 completamente, do primeiro até o 11º versículo, ou é 12º versículo. Então ele sabe citar isso, mas na hora certa que é para ele citar, de repente ele fica calado. E aí nós temos que usar essa palavra como espada, no momento certo, na hora que alguém falar alguma coisa para nós vamos encaixar uma palavra de Deus dentro das Escrituras, e aí nós vamos abater quem? Abater o adversário, porque a palavra do Senhor fala para nós que a palavra de Deus é a espada do Espírito, e se ela é a espada do Espírito, ela racha a cabeça do nosso adversário, ela amordaça a boca dos nossos inimigos, ela paralisa as ações do adversário que vem contra você e contra mim como águas impetuosas para nos ferir, para nos atacar, para nos fazer tristes, para nos fazer com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de muitas vezes raiva, ira. E o apóstolo Tiago, ele fala que na ira do homem não se opera a justiça de Deus. Então, quando nós estamos irados, Deus não vai operar ali, irmão. Você não precisa, ninguém, não precisa pensar que vai ser uma resolução da parte de Deus, que não vai vir. Agora, se você irar, porque é um negócio natural, o ser humano ira, qualquer um pode ficar irado, mas que no momento da ira, você vai lembrar. Eu preciso lembrar. Nós precisamos lembrar da palavra de Deus, para que ela possa operar a justiça em nós. Aí nós vamos ter essa boca e sabedoria para responder às pessoas, porque essa boca e sabedoria, a qual ninguém vai ter condições de resistir nem contradizer, ela vem da parte de Deus, uma palavra que vem da parte de Deus, dentro do nosso coração. E quando essa palavra vem, nós liberamos essa palavra
e nós ficamos descansados, tranquilos, porque é uma guerra espiritual e você não vai ser atingido, você não vai ser acometido, você não vai ter retaliações, porque ele vai ter que ver com o poder de Deus para lá, porque é os anjos de Deus que o próprio Deus vai dar ordem para combater a nosso favor, livrando nossas vidas das armadilhas, dos poderes e das maldições. E a palavra do Senhor fala para nós em Eclesiastes, se não me engano, ou em Provérbios, que assim como o vaguear da andorinha, a maldição sem causa não acha pouso. Você e eu, nós precisamos disso, não permitir que essas coisas sem causa venham achar pouso em nós, que o nosso coração venha estar revestido, que o nosso coração venha ser uma terra produtiva, uma terra fértil, que essa palavra vai gerar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, no mínimo, porque quando ela gerar, você pode ter certeza que você e eu, nós vamos estar trilhando o caminho da salvação. Amém? Que o amado Espírito Santo possa trabalhar na sua vida e que essa palavra venha fazer uma mudança no seu e no meu coração, te capacitando, me capacitando, dando-nos capacidade de caminhar e avançar contra os adversários da nossa vida.